E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo. Eu sou o Raí. E essa aqui é mais uma edição do Nerd News Pocket, hoje especial sobre o filme Batman, A Piada Mortal. A gente acabou de sair do cinema, onde assistimos a animação, e agora a gente vai trazer um pouquinho aqui das nossas primeiras impressões sobre o filme, com alguns spoilers. Então, se você não assistiu ao filme e não quer saber as maiores surpresas, sai daqui. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante na divulgação, mas não assiste até o fim. Vai lá, assiste ao filme e depois volta aqui, né? Assiste até o fim, mas põe no mudo, então. Assiste até o fim aí pra ajudar a gente, não tem problema. Tá bom. Aí, vamos falar agora sobre a nossa opinião. Primeiro lugar, já para contextualizar para o pessoal, esse filme, com relação aos quadrinhos, né, já que Batman, A Piada Mortal, que tem como produtor executivo, inclusive, o Bruce Timm, ele é uma adaptação dos quadrinhos de Alan Moore. E, embora ele seja uma adaptação dos quadrinhos, ele traz ali quase 30 minutos a mais de cenas adicionais que mostram bastante de... Eles fazem praticamente um prelúdio com destaque para a relação entre o Batman e a Batgirl. Inclusive, algo que foi super controverso, gerou uma polêmica gigante entre os fãs, que é uma cena de sexo entre a Bárbara Gordon e o Bruce Wayne, sendo que ambos ali estão vestidos como Homem-Morcego e Batgirl. Então, gerou bastante polêmica, e eu vou te confessar, cara, a mim isso não impactou negativamente, porque eu acredito que aquilo ali foi algo extremamente pontual, sabe? Que não vai interferir em nenhuma história que foi feita depois daquilo. Ok, rolou aquele momento, rolou. Ninguém nunca mais vai tocar no assunto, ambas as vidas seguiram e nada do que foi feito a partir de então foi afetado por esse lance, sabe? Não vai mudar, agora o Batman e a Batgirl tem um caso. Não, cara, foi algo extremamente pontual que ficou ali naquela história, no caso a versão cinematográfica de A Piada Mortal. Te incomodou isso também, Rui? Não me incomodou, muito pelo contrário. Talvez eu vou acabar sendo polêmico aqui, mas pra mim acrescentou uma carga emocional que não tinha anteriormente na HQ. Quem leu a HQ via ali mais a tentativa do Coringa em transformar o Jim Gordon num lunático com as loucuras que o Coringa é capaz de fazer. E mostrar esse prelúdio dessa relação do Batman com a Batgirl, pra mim acrescentou um pouco mais de carga emocional mesmo, sabe? Eu acho que foi uma ideia original, nova e, no meu ponto de vista, bem sucedida dos produtores. Tá, aí nesse ponto eu vou discordar um pouquinho de ti, cara, porque ao ver a história como um todo, na minha opinião, bem pessoal esse prelúdio ele acaba sendo um pouco desnecessário. Por mais que eu aprove ali a relação entre o Batman e a Batgirl, eu creio ali que parecem 2 episódios de uma série, sabe? O primeiro episódio ali é a Batgirl e o Batman, conta uma história, aí vem o segundo que é realmente o quadrinho adaptado de Alan Moore, que mostra toda a história de origem do Coringa, mas aí, na minha opinião, a Batgirl ficou de canto, sendo que ela é a personagem principal da primeira história. Então eu não vi motivo para ter metade do filme dedicado a ela, sendo que ela praticamente não participa do clímax. Talvez até quem tivesse que receber um prelúdio fosse o Jim Gordon, porque ali o filme, né? O filme não, o quadrinho, na verdade, ele dá ao Jim Gordon, ao comissário de polícia de Gotham, trauma de ser feito ali de refém pelo Coringa, de sofrer nas mãos dele, justamente para o Coringa provar que qualquer pessoa, qualquer ser humano lúcido, tendo um dia ruim, pode se tornar o príncipe palhaço do crime, que o próprio Coringa se tornou depois que sua mulher acabou morrendo junto com seu filho, né, já que ela estava grávida, e aí ele ia ser preso, acabou não sendo preso, mas se tornou aquele maluco desvairado que a gente conhece. Eu acho que, na verdade, eu vi também justamente isso que tu viu, essa história ser dividida em 2 partes. Né, o primeiro prelúdio, e até comentei, né, a gente estava assistindo no cinema, eu até comentei, agora começou a HQ, porque começa com a cena chuva, né? A segunda parte, né, começa com a chuva, exatamente idêntica à HQ, mas eu acho que o problema, talvez pelo fato da gente ter lido a HQ antes, ficou muito evidente isso para quem já conhecia a história. Talvez se a gente não tivesse o conhecimento da história antes, talvez ficasse evidente igual, mas
pros fãs que já tinham lido a HQ antes, eu acho que o problema foi ter encaixado melhor essas duas histórias, a costura ali dessas duas histórias. Parece que realmente ficou tipo um episódio de uma semana e depois esse é o episódio da próxima semana. E eles condensaram tudo. Realmente, na minha opinião, faltou a conexão ali entre o porquê da Batgirl ser importante pro Batman e depois o porquê da Batgirl ali tomar um tiro do Coringa pra aí sim afetar o Comissário Gordon. Se bem que a Batgirl, ela narra a história, né, em off, e ela até fala, e aí depois disso tudo, uma semana depois, não ia importar mais, né? Ela meio que sutilmente fala que passa uma semana desde os acontecimentos desse mini prelúdio pros eventos realmente que tem na história, HQ, né? Cara, avaliando bem, assim, eu acho que essa foi uma decisão super comercial pra vender ao público que assiste as animações, que é muito maior do que o que lê quadrinhos, vender uma história que faça um pouco mais de sentido. Porque pro público geral, ver lá a menina que é filha do Comissário Gordon, a Ruivinha, né? Porque as pessoas nem sabem, às vezes, o nome dela. Ver ela tomando um tiro e ficando paraplégica pode ser algo que não seja tão impactante. Porque quem leu a HQ geralmente tem a base de que aquela Ruivinha, a Bárbara Gordon, é a Batgirl e ela também tem uma importância pro Batman. Então, pra deixar ali todo mundo no mesmo patamar, né, pra deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento, talvez esse seja o motivo do prelúdio. Sim. E talvez quem assistisse ao filme sem ter o embasamento dos quadrinhos e sem saber quem é a Bárbara Gordon, não teria esse mesmo nível de conhecimento e ficaria, essa menina tão desinteressante, né, por que ela tomar um tiro e tal. Eu acho que isso já ficaria bem claro, porque ela é filha do Comissário Gordon e é justamente o Comissário Gordon que o Coringa queria impactar. No entanto, eles também quiseram trazer um peso aí pra relação entre ela e o Batman, né? Então acabaram mexendo ali um pouco no que dizemos que é cânone, né? E até vi que vários fãs ficaram incomodados com essa relação entre a Bárbara e o Bruce, mas a mim, posso dizer aqui abertamente que realmente não incomodou. Pra mim também não, e detalhe, né? Polêmica sempre vende, então é uma sacada também muito bem pensada dos caras. Eles vão jogar o verde pra ver, por mais que tenha críticas positivas e negativas, vão ver, vai dar dinheiro pra eles e é isso que eles querem no final. E a gente pode falar aqui bem abertamente, né, que das duas sessões que foram disponibilizadas aqui em Florianópolis, as duas estavam completamente lotadas. Assim, se você deixou pra comprar pro dia, assim, não conseguiu mais ingresso, tava realmente bem lotada, então vendeu. Né? E vai vender com certeza também esse DVD. E é incrível, cara, realmente essa época que a gente vive de galera indo no cinema vendo esses filmes nerds. Uma coisa que eu notei no começo da exibição do filme era só um silêncio e eu ouvia só barulho de pipoca, né? A galera comendo assim, mas todo mundo focado, vendo o filme assim, sem aquele falatório de normalmente que acontece às vezes em sessões de cinema. Comecinho do filme, né? Falando de qualquer coisa. Não, a galera tava focada mesmo. Tipo, eu tô aqui porque eu quero ver esse filme, sabe? Não fala comigo. Incrível, cara. É muito legal isso, ver essa paixão, poder compartilhar com as pessoas assim as coisas que a gente gosta. Agora eu quero entrar em dois pontos bem específicos do filme, que são retratados nos quadrinhos, e que nos quadrinhos, na HQ em especial, eles são super abertos, assim, eles deixam a interpretação de quem está lendo. E eu acho que aqui no filme, eles tiveram uma visão um pouquinho diferente, eles tentaram deixar um pouco mais claro, e não tão ambíguo assim. Pelo menos, pra começar, tá? Naquela cena em que a Bárbara Gordon toma o tiro do Coringa, na sequência, nos quadrinhos, né, fica em aberto ali a possibilidade de um estupro do Coringa na Bárbara Gordon. Não vou dizer que nessa animação ficou bem claro que isso aconteceu, mas pra mim tirou a dúvida. Pra mim isso realmente aconteceu, o Coringa mostra um pouco ele desabotoando ali a blusa até com um tom mais erótico e tal, e lá na sequência a gente pode ver várias fotos da Bárbara Gordon nua, enquanto o Comissário Gordon, ele passeia ali pelo trenzinho. Tinha na HQ já essas fotos dela nua, né? Mas eu acho que a trilha, a forma como brilha os olhos do Coringa, isso tudo deixou muito mais explícito, além de que tem uma cena lá em que o Batman tá investigando onde pode estar o Coringa, então ele fala com algumas prostitutas que costumava atender ele, né? Quando ele fugia da prisão, ele ia lá, né?
dá uma desopilada. Sim. E aí ele pergunta, cadê o Coringa? Não sei, hoje ele não veio. A gente soube que ele saiu, que ele fugiu da prisão, mas hoje ele não veio pra cá. Deve ter achado outra garota. Então, meio que dá pra você ficar imaginando por que eles botaram justo essa cena. Mas não tinha necessidade disso tá ali se não fosse pra explicar esse contexto. Se não fosse pra explicar. É a mesma história lá da pessoa que tosse em um roteiro. Nenhum escritor escreve em uma linha de roteiro, personagem tal tosse. Se essa tosse não for influenciar em algum momento a história, né? Se ele não for ficar doente, ou se ele não for morrer depois por isso, né? Uhum. Pode perceber, sempre que alguém tosse, vai ter um desdobramento dessa tosse depois. Uhum. Né? O mesmo acontece, não teria motivo para aquela cena da conversa entre o Batman e as prostitutas estarem ali para não que explicar a relação entre o Coringa e a Bárbara Gordon. Uhum. Mas sabe o que eu acho que é engraçado? Que eu acho que eu prefiro deixar certa ambiguidade no ar. Eu acho legal, assim, que eles não explicaram com todas as letras, porque de certa maneira alguns... eu acredito que não foi assim, e outros, não, eu acredito que foi assim. E eu não sei porquê, eu prefiro nem pensar nisso. Ok, ficou meio que um mistério no ar, assim, porque te deixa mais angustiado. O que aconteceu? Tipo, talvez até na pele dos próprios personagens, sabe? Que não conseguem realmente desvendar o que aconteceu. E eu acho que essa é a proposta, na verdade, de um filme, né? De te deixar com essas emoções conflituosas. Sim, mas agora vamos entrar também na segunda cena que, na minha opinião, tirou um pouco a ambiguidade. Não deixa de ser ambígua, tá? Mas eu agora tenho uma posição formada e eu acredito fielmente que o Batman mata o Coringa ao final da história. Isso porque nos quadrinhos, ambos estão rindo ali de uma piada que o Coringa contou, a risada vai deixando de aparecer, até que no final só aparece o som, ali a onomatopeia de uma ambulância. Né? Aqui na animação, no filme, a gente tem algo um pouquinho diferente que pra mim acabou deixando bem claro. A gente tem o Coringa rindo, ele começa a aumentar a risada, aí acontece que o Batman começa a rir também, né? Ele primeiro esboça o sorriso, aí o riso do Batman na história. Aí de repente ele começa a gargalhar e tal, como também acontece nos quadrinhos, ambos estão rindo muito, até que de repente a risada do Batman ela estabiliza e a do Coringa vai abaixando até que ele para de rir e só o Batman ri ao final. Então isso, na minha opinião, deixou bem claro que, de fato... E a câmera, né, vai descendo pra mostrar os pingos da chuva sem mostrar realmente o que acontece. E aí fica só a gente pra tentar encaixar o quebra-cabeça ali, né? Mas em comparação com o HQ, pra mim, ali tá uma morte consumada, cara. Porque o meio audiovisual é mais forte, eu acho, também, nesse sentido, né? Tipo, é difícil você deixar uma coisa, de certa maneira, ambígua nesse aspecto. Porque tudo é construído de uma maneira que, né? Não, ali a gente tem um elemento muito forte que a gente não tem nos quadrinhos, né? Que é o elemento som, né? O elemento áudio. Ali você não tem só a visão, né? A visão e leitura. Ali você tá vendo e tá ouvindo ainda. Com a ajuda de legendas, no caso do filme animado, né? Então você tá ouvindo tudo que tá acontecendo, a risada não precisa de legenda também, cá entre nós. Então acabou pra mim deixando muito mais claro. Então, vamos dar um veredito aqui, cara, tua opinião final do filme. Cara, eu gostei pra caramba porque eu vi a HQ ganhando vida e eu vi uma história de prelúdio que pra mim deu mais carga emocional. Se eu for ver a HQ de novo, eu vou ver com outros olhos. Eu vou ver porque eu tenho, assim, tipo, é uma motivação a mais pro Batman. O Batman, na primeira... A HQ, pra mim, é genial por ela só, mas, de certa maneira, o foco era mais no Coringa e no Comissário Gordon, na HQ. E o Batman num aspecto meio mais Exterminador do Futuro, o cara parrudo, sério, sem uma motivação que não seja vencer o crime, né, derrotar o Coringa. E nessa tem um lado mais pessoal, né, não só emocional, mas pessoal pela relação dele com a Batgirl. Certo, cara. Na minha opinião, eu assisti ali aquela primeira metade e achei o filme, caraca, essa história não existe nos quadrinhos, né? Mas é muito boa, ok? Me prendeu aqui. Achei legal a relação entre a Bárbara e o Bruce, achei também a relação legal entre a Bárbara e um dos
Perry's Friends, que é um o dos nome de um vilões. dos bandidos. Ah, né? desculpa te interromper, Claro. tem no começo também, nesse prelúdio, tem um aspecto meio moderno, assim, o melhor amigo da Batgirl ali fica perguntando, você tá com um cara, tá namorando um cara, é complicado, eu tô conhecendo ele numa aula de yoga, não sei o quê. Aham. Cara, o cinema veio abaixo com essa cena, assim, cara. Foi bem engraçado. É muito... Foi uma coisa bem contemporânea que os produtores, assim, acho que foi uma sacada genial ter colocado aquilo no filme. Mas só continuando aqui, eu tava assistindo aquela primeira parte ali, eu tava achando bem interessante e tal, pô, é tudo novo, mas ao contrário de algumas críticas que eu já tinha lido na internet, pô, não me incomodou em nada. Aí quando começa a segunda parte do filme, que é o quadrinho em si trazido pro cinema, isso me fez esquecer a primeira parte. E aí eu fiquei pensando, pô, cadê a conexão entre essas duas partes do filme? Eu achei até um pouco desnecessário aqueles 30 primeiros minutos da história da Batgirl com Batman, mas isso não deixa de ser um filme super assistível, um filme que vai valer muito a pena, um filme acima de nota 8, tá? Então assista Batman, A Piada Mortal, se você leu os quadrinhos ou se você não leu os quadrinhos, que com certeza você vai gostar como eu gostei. Tem cena nova, tem história nova e mesmo assim não perde a essência e até traz esse aditivo, né, da relação entre Batman e Batgirl. Eu só acho realmente que poderia ter ficado um pouquinho melhor amarrado, mas de qualquer forma não torna a história ruim por conta desse detalhe. Queria lembrar a galera aí que a gente já fez um Nerd News Pocket da HQ, A Piada Mortal. Então vamos deixar aqui pro pessoal conferir esse vídeo também. Assista esse vídeo, assistindo esse aqui também. O que você acha? Você concorda com a nossa opinião? Você assistiu A Piada Mortal? Não assistiu, mas acha que não precisava do prelúdio ou acha que precisava do prelúdio? Deixa aí a sua opinião nos comentários que a gente quer saber. Vamos participar do debate aí também. Deixa o like também aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se inscreve também lá no canal do Raí, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. É isso aí, valeu por acompanhar o vídeo até agora. Um grande abraço E até já. Why so serious?